Olá, para você que está assistindo esse vídeo. Este vídeo é uma introdução à nossa casa de Padilha. Essa egrégora maravilhosa desta grande rainha. Eu sou Maria de Oxum e a primeira regra desta casa é o Ubuntu. Somos o que somos porque todos somos nós e todos somos filhos de Maria Padilha. Sejam muito bem-vindos! Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um lugar muito especial e interessantíssimo, aonde acontecia as reuniões e os grandes encontros de negócios dos tranca-ruas. Olha que interessante, nós vamos falar das óperas. A ópera, ela vem desde a Grécia como uma poesia dramática, ela era feita em música e contava todas as tragédias gregas. Mas também há relatos que a ópera tenha vindo desde lá do tempo bíblico, porque na verdade se contavam várias histórias de personagens assim bem importantes na passagem da nossa história. Mas ela surgiu de verdade, foi considerada como algo assim, mais do que só uma poesia, entende? Porque não tinha muito valor naquela época. Então, tornou-se arte realmente a partir do século XVI, surgindo ali na Itália. E ela era chamada como comédias de madrigais. Acho que vocês já ouviram falar bastante disso, né? Nos filmes, principalmente, falam bastante dessas comédias. Mesmo assim, ainda era considerada bizarra e extravagante, porque até os primeiros nus apareceram, né, dentro das óperas, as primeiras maquiagens, assim, até como transformistas, né, que era um tabu imenso, isso antigamente, né, como até hoje é, né, mas imagina que escândalo, né, todos pintados, com o corpo de fora, contando uma história ali, cantada naquela versão de voz. E assim, então, eram abertos os teatros para pessoas selecionadíssimas, caro para poder entrar, não era qualquer um que tinha acesso, e todas as pessoas que eram convidadas a estar ali precisavam estar. Então, pessoas da grande sociedade, pessoas de grandes negócios, que dominavam assim todo o comércio ali daquela região. Era marcada uma ópera como um acontecimento assim anual, sabe? O momento mesmo da arte quando se tinha um espetáculo. Dentro disso existiam os camarotes, sempre nos andares de cima, aonde era o espaço privilegiado para que se pudesse assisti-las, né? Ali de forma mais exclusiva, mais próxima. E aí é que entram os tranca-ruas, que usavam dali para fazer todo tipo de negócios, como os encontros mais sigilosos, naqueles camarotes, né? Muitas vezes ninguém nem sabia quem entrava e quem saía dali, mas era exclusivamente para isso. Interessante pensar que enquanto a música e o espetáculo acontecia, né? Como diz o nosso pai tranca-rua, um charuto demora muito para terminar e era o tempo de uma grande negociação. Então, enquanto se fumava um charuto, ele fala, né, que até terminar o charuto, então, o negócio deveria estar fechado. O acordo que foi proposto, né? Interessantíssimo. E aquele ambiente era um ambiente da cúpula somente. Então, uma época onde as decisões eram singulares, o povo não pensava e nem tinha direito de, então não havia assim uma presença, por exemplo, política. Coincidentemente, quando estava para surgir a guerra de Hitler, então aquele lugar das óperas era usado para isso. Parou-se os espetáculos e ele começou a fazer como se discursos de negociação. Foi quando baixaram as bandeiras, lembram? E então sempre tinha que ser tudo dentro daquela proposta do nazismo. Mas uma certa feita, um povo invadiu aquele lugar, né? Não eram tão bem-vindos, mas sempre foram muito respeitados. E esse povo é o povo cigano. Era um rapaz de origem cigana, representado provavelmente pelo cigano Ramiro, né? Que entrou para negociar, mesmo sem ser convidado. Apesar do desejo que o executassem, havia um respeito muito grande com esse povo.
Interessante falar que Hitler escondeu muito tempo a sua origem, porque ele vem de origem cigana. Ele vem dessa linhagem cigana. Olha que interessante. De duas famílias diferentes, que com duas culturas, apesar das duas serem ciganas, mas duas vertentes, né, independentes, e isso gerou ali toda uma grande confusão. E então, soube-se também, curiosamente por relatos, que as óperas passaram a trazer mensagens de guerra. Então, dentro de suas letras, quando se viam os pergaminhos daquela época, então haviam mensagens e respostas ali do que era para ser feito e os direcionamentos. Existe uma ópera de Bach que ficou perdida muito tempo, até tem uma série no Netflix que mostra isso, né? Porque ela trazia ali, digamos, o boom da guerra escrito naquele papel. E se pensar em todo o domínio que foi alcançado para que simplesmente ele chegasse ao ponto desta guerra, é algo assim que chega a enlouquecer a gente, né? Ele com muitos acordos, através do que ele já conhecia, através das magias que ele também já entendia, trazidas de gerações e gerações de sua família, antepassados. Então ele conseguiu ali, comprovadamente, através da NASA, manter as naves ali, né, espaciais, que quer dizer que ele tinha o contato alienígena, que era o que ele precisava dessa energia. E veja quando Einstein descobriu realmente o propósito do que ele estava ali, que não era nada sobre somente a teoria que descobriu, então ele foi assassinado. Hitler, ele levava as pessoas àquele lago congelado da Polônia, é um lago onde existe hoje uma estátua monumental de sapatinhos assim, feitos, né, em lembrança às pessoas que foram afogadas e morreram congeladas ali. A ideia então é que ele afogasse essas pessoas e nesse episódio de quase morte conseguisse que elas voltassem, né? Mas nesse período entre a volta e o EQM conseguisse então a transmigração dos espíritos. E ele tentou isso muito, muito mesmo. Por isso, tantos testes, se nós formos pensar bem, o Holocausto e todos os campos de concentração não passaram de testes para ver o limite da exposição que as pessoas suportariam, o corpo humano suportaria, né? E ele acabou escolhendo um povo específico para fazer tamanha atrocidade. Veja que interessante. E isso tudo, desde aquelas óperas lá que falei para vocês, estava combinado. E então isso só foi mudando, contando os momentos da história, depois virou um protesto e depois eles se usavam dessas letras para trazer as mensagens, até que de tanto e tanto chegou-se na nossa atualidade, onde hoje ela é uma grande arte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um axé de Casa de Padilha.